só um pouquinho, Rogério, eu saí. Dá o ok aí de novo para mim. Sabrina? Sabrina? Vou entrar. Carol ou Ana? Você prefere? Como você quiser. Então, tá bom. Boa noite a todos, pessoal. Estamos aqui para mais uma live da Juruá Editora. Hoje o nosso tema é escuta, silêncio e palavras diante da pandemia, aprendendo a se escutar e a escutar o outro, ok? Nós vamos estar aqui com o nosso autor, o doutor Rogério Tadeu, que é autor da Juruá, psicanalista, professor de pós-graduação em psicanálise e psicopatologias, ok? Então, nós vamos começar. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de fazer alguns avisos, assim, do que a gente tem percebido nas lives que vêm sendo feitas, ok? Bom, antes de mais nada, é muito interessante, dá muita diferença, tá? Sejam todos muito bem-vindos que estão entrando. Não aparece todo mundo para mim, tá? Não aparece todas as pessoas aqui. Então, por favor, se vocês quiserem fazer perguntas, vão nessa caixinha aqui, nesses dois quadradinhos com uma interrogação. Porque o que acontece? Eu percebo, eu vou vendo coisas aqui, ok? E quando eu fui ver a live que tinha sido gravada, é totalmente diferente, é impressionante, pessoal, é bem impressionante, assim, né, pessoas que depois na gravação eu vi que estavam dando oi, que estavam participando, para mim aqui não apareceu em nenhum momento, tá? Então, eu peço para vocês, primeiro, vamos tentar resolver essa situação, fazendo perguntas sempre que vocês quiserem, isso é bem legal, isso enriquece um monte. Façam pelas perguntas, e assim, o que eu acho? Eu recomendo realmente que assistam a live ao vivo, porque dá diferença depois, é muito interessante, tá? Estamos sempre com tudo organizado, com o autor combinado, com tudo ok, e dá um tempinho, a gente aí demora um pouquinho para conseguir entrar, tá? É questão de internet, é questão do Instagram, não é nada nosso, né? O autor já está ao vivo comigo aqui em outro canal, e eu estou esperando ele entrar. Não apareceu para mim aqui ainda, ele com certeza já entrou, então tá dando esse delay aí, né? Essa latência, né? E a gente tem que esperar para começar a live. Bom, eu, como né, me apresento, nosso autor entrou, vamos lá. Então, agora só vou aguardar, vou tentar fazer o convite, porque efetivamente não estava conseguindo fazer convites. Ele não aparece aqui para mim. Achei. Vou tentar te convidar. Primeiro autor que eu convido. Normalmente é só para conseguir aceitar. Vamos ver. Se ele entrar, a gente já começa. Bom, entrou! Maravilha, maravilha. Deixa eu abaixar aqui, então. Que está dando as nossas microfonias. Vamos abaixar aqui nesse outro. Me ouve bem? Escuto, bem. Tá dando uma microfonia ainda, só um pouquinho. Deixa eu só abaixar aqui. Continua me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Tá, eu acho que você vai precisar abaixar um pouquinho aí, Rogério. Se você conseguir. Fica bom para você? Fica. Ótimo, eu acho que é isso. Melhorou? Sim. Não me escuto mais. Melhorou. Perfeito. Ótimo, né? Então, perfeito. Rogério, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, falando de um assunto tão pertinente, né? Uhum. Eu comecei já apresentando o nosso tema, vou falar novamente, né? Escuta, silêncio e palavras diante da pandemia, aprendendo a se escutar e a escutar o outro, né? Vou fazer a apresentação, depois vou pedir para você fazer a sua, tá bom? Meu nome é Ana Carolina de Carvalho Pacheco, eu sou editora da área de Psicologia e Saúde da Juruá Editora, sou psicóloga de formação, tenho mestrado em Psicologia Forense, sou psicóloga clínica, terapeuta corporal, ok? E foi muito legal, eu e o Rogério, nós não nos conhecíamos. Rogério, você está aí? Não te vejo. Sumiu. Vou continuar contando o que eu estava contando até o Rogério voltar. Vou tentar novamente enviar convite para ele. Vamos ver aqui.
E eu e o Rogério, nós não nos conhecíamos, assim, de trocar ideia, e veio... Voltei. Oi, voltou. Então, eu estava contando aqui na live que nós não nos conhecíamos, assim, de conversar, Sim. e que veio... Nossa, é muito legal, porque nossas linhas são diferentes, né, como psicólogos clínicos, mas o que veio muito de encontro, assim, o que você está vendo na clínica, o que eu estou vendo na clínica, e eu tô encantada com essa nossa live, assim, eu acho que vai ser muito legal. Então, eu queria pedir para você fazer a tua apresentação, e daí, em seguida, a gente já começa. Ótimo. Boa noite, então, a todos. Muito prazer estar aqui. É uma honra para mim, como autor da Juruá, né? Então, eu sou o Rogério Tadeu, eu tenho a primeira formação em psicologia, um psicólogo clínico já há 20 e poucos anos, né? E nesse percurso todo, me especializei na área de saúde mental, e aí, ao longo de todos esses anos também, participando dos grupos de estudos e da própria formação psicanalítica ao longo desse percurso todo, que nunca acaba, né? Então, assim, a especialização, me tornei professor de pós-graduação, especialmente na área de psicanálise e psicopatologias, e na graduação de psicologia também, com várias disciplinas, mas especialmente esses dois campos aí da psicanálise e da psicopatologias. Na medida do possível também a interface com a neurociência, a psiquiatria e a educação. Então, um campo bem vasto onde eu tento integrar esses saberes. Basicamente Ótimo. isso. Só isso, né? Então, tá ótimo. Rogério, como o nosso tema, né, tem essa pegada bem forte com relação à escuta, que é uma questão bem psicanalítica isso, né? Como que as pessoas estão se escutando, como que elas estão escutando o outro, nessa questão de agora de essa obrigatoriedade de estar em casa, essa convivência diária, 24 horas, né? Só um adendo, pessoal. Se tiverem perguntas, como eu falei no começo do áudio, tá? Da live, faz a pergunta nos quadradinhos ali. Obrigada, Kohler. Porque não aparece todo mundo que comenta aqui, tá? Então, às vezes, se vocês fizerem comentário aqui nessa entrada, eu não vou ver. Por favor, façam comentários ali nas caixinhas, na interrogaçãozinha, que a gente vai ter o maior prazer de responder, até porque isso enriquece muito, é muito bacana. Mas voltando ao que eu estava falando, então, Rogério, eu queria te fazer uma pergunta. Por que a escuta, o silêncio e as palavras são fundamentais à vida? Uma questão importantíssima, né? E complexa, né? O primeiro passo, Carol, acho que é importante para todos que nos escutam, para todos que nos assistem, é que essa condição fundamental da escuta, ela é uma atitude, em primeiro passo, tem que ser muito corajosa, né? Então, o primeiro aspecto de uma escuta é a coragem. Coragem para se escutar. Coragem no sentido de descobrir verdades que às vezes são terríveis, às vezes insuportáveis. Escutar o barulho, escutar o silêncio, escutar o próprio passado, né? Tudo que nós estamos vivendo, inclusive com a pandemia, ela nos força, ela nos coloca nessa condição de, querendo ou não, a gente vai ter que aprender a se escutar. Nem todas as pessoas têm a possibilidade de fazer isso. Então, talvez entre aí a questão do ócio, de um certo tédio, do silêncio. Então, junto com a escuta, é fundamental que a gente possa, num segundo momento, transformar essa escuta em palavras, né? Que basicamente, vou puxar para o meu lado, a psicanálise se faz com escuta e palavras, não só ela, né? Todas as formas de abordagem em si, mas é por meio da palavra que a gente tem condição de representar uma determinada realidade. Então, no primeiro momento, a escuta ela é fundamental. Escutar o barulho, como eu disse, escutar os medos, a angústia, os ódios, as tristezas que não são faladas de alguma forma. E essa possibilidade ela é fundamental porque nos coloca uma outra condição, que é a humildade. Nós não sabemos tudo. Então, no primeiro momento, coragem para se escutar, coragem para que a gente possa, na medida do possível, se descobrir. Não totalmente, porque a gente vai, ao longo da vida, de todo um percurso, tentar entender o que nós somos e as escolhas que a gente faz. Então, eu creio que a pandemia nos coloca nessa condição que é fundamental. O escutar a raiva, escutar o ódio, escutar a tristeza, escutar as escolhas que a gente pode fazer.
E prescinde, obviamente, aí da atenção, da coragem e dessa condição que eu coloquei, que é a humildade. Então, a escuta pressupõe uma quebra da onipotência. Você tem que ter humildade para se escutar. E do controle, né, Rogério? As pessoas não percebem a necessidade absurda que elas têm de controle das situações. Exatamente. E elas querem muito controlar, e isso é uma das questões que pega muitas pessoas agora na pandemia, porque não há controle no sentido de quando isso vai acabar. Então, as pessoas, o que eu percebo na minha clínica é essa questão das pessoas estarem realmente com essa grande ansiedade. Até nós conversamos sobre isso na live anterior com o Carlos Kohler, que ele me perguntou, ele é da área do direito, e ele me perguntou exatamente isso, qual que é a diferença de uma pessoa que está numa carceragem e de uma pessoa que está em casa, né, em isolamento pela pandemia. E isso é interessante da natureza humana, porque quem está encarcerado sabe o dia que vai sair, nem que seja uma prisão perpétua, digamos assim, né? Sabe o dia que vai sair, existe uma forma de organizar isso. E a gente não sabe, né? A gente não sabe. Então, isso está gerando uma ansiedade muito grande nas pessoas. E essa questão que você fala, né, dessa escuta, do se escutar, né, dessa necessidade de coragem, dessa necessidade de humildade, o que eu percebo também é que precisa, repetindo a palavra que eu acabei de falar do que eu vejo, a pessoa parar um pouquinho e conseguir se perceber. Eu acho que é isso também que está gerando tanta angústia nas pessoas, está começando a perceber coisas que não via antes na roda viva do dia a dia, e está aflito com essas questões. O que você está vendo na tua, né, nos teus atendimentos, com as pessoas que fazem análise contigo? Como que está isso para os teus pacientes? Você está só trabalhando com pessoas que você já trabalhava, ou tem pessoas novas agora que estão chegando para análise? Então, eu mantenho os pacientes, né, já que estão comigo há algum tempo, e recebi alguns pedidos de ajuda acho que o momento é propício para que as pessoas possam se escutar, e tive uma procura em relação a buscar uma análise. Tá? Então, assim, ela tem dois extremos que eu percebo. O primeiro deles é que toda essa situação, ela potencializa situações, conteúdos aí psíquicos, né, que já estavam, de alguma forma, já incrustados nessa pessoa. Então, a pandemia só realça, ela potencializa situações de medo, de angústia, de ansiedade, de terror, de pânico, e força as pessoas a ter que se haver com seus próprios fantasmas, né? Com seus próprios demônios internos, no sentido, e isso é muito assustador, Carol. É difícil as pessoas parar para se olhar. O que requisita o outro ponto que você falou, que é a atenção, prestar atenção em si mesmo. Então, no primeiro momento, assim, ela faz com que toda essa condição potencialize o que já existia. Não vai existir algo novo nesse sentido. A pandemia e a situação de afastamento, o isolamento, ela vai ajudar com que as pessoas coloquem para fora, expressem tanto o seu melhor quanto o seu pior. Exato. Isso está profundamente ligado à história de vida das pessoas. E, Rogério, deixa eu fazer um adendo, desculpa te interromper, mas o que eu tenho visto na clínica, com os meus pacientes, inclusive com pacientes novos, eu tive uma demanda muito grande de novos pacientes agora, questões que estavam resolvidas, emergindo. Sim. Questões de 20 anos atrás, vida seguiu, tudo mais, e estava tudo ok, e agora tudo voltando, um turbilhão emergindo. O que você me fala um pouco disso também? A tua visão. Então, como psicanalista, o inconsciente é atemporal. É a negação do tempo. Passado, presente e futuro se mesclam no aqui e agora. Então, assim, todas as experiências mal resolvidas, ou que até então estavam aparentemente resolvidas, não elaboradas, numa situação de desespero, de pandemia, crítica, onde a gente não consegue dar nome a esse referencial, né? Quando você coloca um nome sobre alguma coisa e tem algum tipo de referência, como você citou no encarceramento, né? Eu sei que dia isso vai acontecer, isso dá um parâmetro para as pessoas. O que a gente vive é uma situação de angústia, né, e de terror, muitas vezes, porque não se sabe ao certo o que vem. Isso remonta muitas pessoas a experiências passadas, das quais elas se sentiram profundamente desamparadas, abandonadas, ou que não sabiam o que fazer.
o elemento surpresa, ele volta com uma força total. Então, ser surpreendido, de alguma forma, pelo acaso, ou por coisas que a gente não tem como ter algum tipo de parâmetro ou um mínimo de controle, essa situação faz realçar e faz potencializar aquilo que, de alguma forma, não foi tão bem resolvido assim. Provavelmente estava escamoteado ou teve uma melhora superficial. A pessoa não se deu conta de lidar de uma forma mais profunda com esses medos, com essas angústias. Tá? Acho que a questão do controle é importante por isso. Né? A gente tenta ter controle na maior parte das vezes da vida e a vida vem e dá uma rasteira na gente e nos mostra o quanto a gente é frágil e o quanto essa ilusão de achar que a gente tem poder sobre alguma coisa, a pandemia nos mostra o quanto nós somos frágeis. E surpreendentes ao mesmo tempo. Criativos. Né? Então, tem sempre dois movimentos. Por isso que eu acho aí, já adiantando uma outra questão, que os efeitos dessa pandemia, elas vão fazer muita gente, infelizmente, a potencializar o que existe de pior nelas, né? E um processo, às vezes, autodestrutivo, e na relação com os outros. Por outro lado, muitas pessoas vão se reinventar e redescobrir capacidades incríveis. Né? O que Freud chamava de sublimação, tornar aquilo que é muito mais agressivo, de alguma forma, por um caminho que seja mais saudável. A própria criação, a arte, a poesia, né? Todas as formas de expressão que, de alguma forma, vão ser importantes para a gente e para os outros, né? Sim, existem movimentos muito interessantes que estão surgindo agora, né, das pessoas, né, ao mesmo tempo, claro, a gente traz questões críticas, e eu estou falando aqui de questões críticas de pacientes meus, mas tem outras questões maravilhosas que estão acontecendo, exatamente esse termo que também está sendo usado muito, né, das pessoas estarem se reinventando, né, eu tenho um caso específico agora que surgiu, de uma paciente minha, que surgiu agora, veio por essa questão de uma aflição muito grande que ela estava sentindo por causa da pandemia. Ela é da área de saúde, trabalha em hospital, e as filhas estão estudando em casa, né, por esse ensino remoto, que agora está sendo, né, enfim, ofertado e obrigatório, na realidade, para as crianças, mas, enfim, e ela está reinventando de uma forma tão bacana a relação com as filhas, que era uma relação um pouco distante, aquela coisa, a mãe vai, volta, as filhas vão para a escola, à noite, cada um ficava mais ou menos no seu canto, né, meninas, né, adolescentes, pré-adolescentes, na realidade, depende, assim, elas são mais criançonas, assim, então elas, dá para dizer que são pré-adolescentes, têm aí seus 14 anos, são gêmeas, e, assim, a coisa mais legal, como elas estão reinventando como a mãe está parando, está percebendo o quanto ela tinha um distanciamento dessas filhas. Como ela sempre foi uma mãe muito fria, né, ela se coloca desse jeito, eu sempre fui uma mãe muito fria. Uma das situações mais bacanas, assim, muito bonitinha que aconteceu conosco, foi ela falando que ela queria ser mais carinhosa com as filhas, e ela pensou em levar um chocolate quente à noite para as meninas. E ela ficou muito envergonhada. Como que eu vou fazer isso? O que elas vão pensar de mim, meu Deus do céu? Eu nunca fiz isso. Eu nunca fui dar um chamego, assim, antes delas dormirem. O que elas vão pensar de mim? E daí eu perguntei para ela, né? A gente, né, obviamente, consulta online, né? Todo mundo está online agora. Todas as consultas são online. Eu perguntei para ela, o que é o pior que pode acontecer se você chegar lá com 2 chocolates quentes e dar para as suas meninas? Né? E ela parou, pensou... Né? Eu sei a educação que eu dei para elas, elas podem ficar surpresas, mas elas não vão fazer nada de mal, não vão me xingar, não vão fazer nada. Daí eu falei, então, o que te impede de fazer? Né? Tá me ouvindo? Ah, tá. Que para mim apareceu. Tá, ótimo. Então, assim, isso é um detalhezinho de toda a questão, né, de reinventar essa relação com as filhas. Isso que ela ainda é uma pessoa da área de saúde que sai, que vem, que volta, né? Mas está muito bacana essa reconstrução. Então, tem muita coisa positiva acontecendo também, né? Muitas pessoas... Diga. Eu acho isso fantástico, porque é a capacidade que nós temos de fazer reparações, reconstruções daquilo que a gente acreditou que era um mal para o filho. Agora eu não estou te ouvindo. Marido, né? Na relação afetiva. Pausado devido à baixa qualidade da conexão. Bloqueou agora. Tá me escutando? Deu um probleminha aqui.
No Yard eu tô te vendo, Rogério, aqui no Instagram não. A tua imagem Vou travou. aguardar um pouquinho, porque diz que está reconectando. Deixa eu aumentar o volume aqui. Vamos ver se volta. Foi encerrado. Ok. Ok. Ok, nosso vídeo foi encerrado. Isso é novidade. Isso nunca tinha acontecido. Rogério, se você está me ouvindo aqui, entra lá de novo, por favor. Oi, pessoal, vocês que estão entrando agora, tá? Nossa, aqui entrou. Nossa live já estava acontecendo e caiu, ok? Então, nós estamos recomeçando, continuando a nossa live. Como eu falei bem no comecinho aqui, isso é novidade. Essa não tinha acontecido. Da gente ficar, enfim, girando, já tinha acontecido. Cair a live é a primeira, Rogério. Essa. A primeira, né? Voltou. Se reinventando. Então, se reinventando, vamos lá, então. Desculpa, então, né, quando fomos interrompidos aqui pela internet, vocês estavam me falando? Dessa capacidade que as pessoas têm de fazer reparações daquilo que elas acreditavam que era um mal. Por exemplo, muitas mães, muitos pais, marido, esposa, não importa muito a relação, onde você tem uma capacidade de julgamento muito grande, que você às vezes era uma mãe fria, ou que você não foi muito presente na educação com os filhos. Então, acho que essa possibilidade de fazer reparações, que sempre vem pela culpa, é interessante isso. Sempre vem pela culpa que pode fazer um movimento de reparação. Às vezes é uma culpa muito grande, muito destrutiva. Mas é fundamental que, às vezes, esse sentimento possa, de alguma forma, reparar esse mal que é fantástico. Acho que Melanie Klein, que era uma outra psicanalista de crianças, escreveu um livro fantástico, Amor, Culpa e Reparação. A capacidade de amar, às vezes sentir culpa, porque nós temos ódios, nós temos raiva, nós muitas vezes não temos sentimentos tão nobres ou virtuosos. Como gostaríamos. Eu gosto muito da Françoise Doutor, gosto muito, né? Gosto muito dos livros dela. Acho assim, nossa, foram lições de vida lá atrás, quando eu li, foram muito bacanas. Os não ditos, né? Exato, né? De você, eu acho que esse termo que você usou, culpa, ele é muito importante porque ele é gritante, né, na nossa sociedade, ele é super presente nas relações, ele gera movimentos, mas ele também, qual que é a palavra que eu quero usar? Ele incrusta coisas assim, né? A pessoa, pelo medo, pela vergonha gerada pela culpa, ela fica naquela situação de mesmice e não sai daquilo, né, Rogério? Não sai. Até porque isso parte do princípio de corresponder a um ideal, uma expectativa de um amor, de ser um bom pai. E isso vem rodeado pelas instituições, pela família, pelas religiões, ou por um ideal de que você tem que ter sentimentos nobres e virtuosos. A doce e dura realidade não funciona assim. Nós sabemos que a intimidade, né, nos bastidores aí dos consultórios, a gente sabe que existem muitos ódios velados e muita culpa, porque é próprio do humano amar e às vezes odiar ao mesmo tempo. Nós amamos e odiamos as mesmas pessoas. Exato. E existe um conflito muito grande, porque automaticamente vem a culpa. Então, acho que em todo esse processo é fundamental que possam existir reparações e que as pessoas tenham a capacidade de se reconciliar, de ter uma aceitação maior sobre esses afetos que são poucos nobres, vamos dizer assim. São sentimentos mais feios que a gente não revela. E aí existe uma sociedade muito hipócrita, muitas vezes, que pinta um quadro muito bonito de que só o amor romantizado vai dar conta de tudo. Não é verdade. A gente sabe que o ódio, inclusive, ele é constitutivo. Ele, eu sempre falo assim, a gente só pode saber que ama alguém se anteriormente a isso a gente fizer uma outra pergunta. Se a gente tem condição de suportar. Travou de novo. Voltou? Voltou. Tá aí.
A gente só pode dizer que ama alguém. Dizer que ama alguém se anteriormente a isso nós tivermos a coragem de dizer se eu consigo suportar esse alguém. Uhum. É forte a palavra. Será que eu consigo forte? suportar o ódio que eu sinto do pai, da mãe, do meu filho? Eu posso sentir raiva do meu filho nessa quarentena porque eu não aguento mais? Posso? Uhum. Lógico que eu posso. Só que confessar esse afeto é muito difícil. No setting terapêutico é dificílimo de uma pessoa falar isso. Sim. Quem dirá demonstrar, né? Quem dirá, enfim, né? Transmitir essa informação dita mesmo. E pior, né? Ela poderia, as pessoas até poderiam ter isso em mente. Nossa Senhora, né? Isso é uma coisa que eu tô escutando, inclusive, as pessoas falando: meu Deus, quem que é essa criança? Quem que é esse adolescente que está na minha casa? Eu não conhecia, porque, né, eu trabalhava o dia inteiro, ele ia para a aula, depois ia para as atividades, então isso a gente escuta muito. E daí vem a questão, de novo, de querer jogar as coisas para baixo do tapete. A pessoa que sente uma vergonha, sente uma culpa, sente... Como que eu posso estar sentindo isso pelo meu filho? Como que eu posso estar? Que mãe má, né? Como eu sou um pai ruim. Então, exato. Existe uma autoacusação. Por isso que eu parto do pressuposto, Carol, que escutar é isso. Escutar não exige coragem e o exercício de humildade, porque escutar é esse lado mais feio que a gente varre para baixo do tapete, de sustentar um afeto ou um amor, uma coisa muito bonitinha. E nós sabemos que não é assim. Isso pode existir, um amor autêntico, desde que você tenha coragem para assumir que você também tem um ódio, uma raiva que é autêntica. Quando o filho dá trabalho, quando faz birra, e para qualquer tipo de relação. E é a partir daí, inclusive, né, Rogério? É a partir daí, inclusive, quando a gente tem essa aceitação do que eu estou sentindo, a gente para de querer jogar para baixo do tapete, a gente faz de conta que não está vendo. Quando a gente aceita, a partir daí vem uma mudança genuína, né? Porque eu ficar forçando, né? Que eu quero, né? Usando um termo assim que, né? Eu quero estrangular aquela criança que está ali comigo, né? Mas eu não me permito. Eu não permito nem pensar isso, né? Para falar para o meu terapeuta, meu Deus, né? O que ele vai pensar de mim, né? O auto-julgamento e o que os outros vão estar pensando do que eu estou falando, né? Desse sentimento que eu estou sentindo. E é só a partir do momento que a pessoa assume o sentimento é que ele tem possibilidade de ter um viés de mudança muito mais efetivo, né? E o fato da pessoa não assumir não significa que não tem efeitos. Sim, vai ter todo um desdobramento e um movimento, né, psíquico, às vezes físico, para dar conta dessa verdade que é terrível e é possível. Eu posso assumir isso para mim. Isso é se escutar. Por isso é um exercício fundamental de coragem e de humildade para você. Por isso que eu falo, fazer uma análise, fazer uma terapia custa em todos os sentidos, porque é preciso se desvelar, se desnudar a todo momento. Né? Então, parte do princípio da tua pergunta. Por que a escuta, as palavras e o silêncio são fundamentais? No primeiro momento, a escuta com essa atitude de coragem e humildade. Silêncio também para poder lidar com os vazios, com o tédio, com a falta. Isso digerir informação, digerir também. Não se entupir de tantos estímulos. Eu creio que a pandemia de alguma forma nos ajuda a isso. O mundo estava muito over, né? Muita coisa, muito excesso. Eu acho que de alguma forma, para algumas pessoas que têm esse privilégio, né, de repensar a vida e de digerir. Que tipo de tempo, como eu escolho meu tempo. Eu gosto muito, acho que até escrevi no último livro da Juruá, Escuta Palavras e Cura, eu cito uma expressão que eu digo: quanto de vida há no tempo que você escolhe? Quanto de vida há no tempo que você escolhe? Porque você não fica carrasco do tempo. Né? Então, eu vou me matar de trabalhar. Nós já ouvimos essa expressão. Então, olha que equívoco é isso, né? Eu preciso trabalhar para viver, eu preciso ocupar esse tempo com vida, com pulsão de vida, que Freud chamava, e não um processo autodestrutivo. Por isso o tédio, o ócio pode ser criativo, mas para algumas pessoas é terrível.
Sim, sim. É ter que dar de frente e começar a enxergar coisas que, quando esse ócio não está disponível, a pessoa simplesmente segue a vida e não precisa olhar. E eu acho que aqui, culturalmente, é nosso, que daí isso daí daria, né, mais uma outra live, essa questão, essa frase que você fala de eu me matar de trabalhar, nossa, isso daí tá na boca das pessoas, né? Fala com orgulho, né? Nossa, o que você está fazendo? Nossa, eu estou trabalhando, estou correndo, né? Como se você falasse, ai, não, eu estou sossegada agora em casa. É demérito, né? Estou É produzindo, demérito. né? Uma Né? sociedade capitalista que cobra produtividade, você ter tempo livre e ócio, nossa, qual o significado que isso representa para mim e para as pessoas? Então, mas se a gente partir do pressuposto que o tempo livre e o ócio pode ser extremamente benéfico para a saúde física, mental, para a possibilidade, inclusive, de criar, ou às vezes de não criar, ou às vezes de não criar e apenas contemplar, repensar quanto de vida eu tenho nesse tempo que me resta. Porque eu acho que a quarentena nos força, ela nos convoca a essa reflexão. Que tempo é esse? Que escolhas são essas que eu fiz para minha vida? Né? Eu, particularmente, recebido mais pedido de análise, eu estou tendo alguns tempos livres, no intervalo entre uma sessão e outra. E eu confesso a você e a todos que me escutam, eu estou repensando seriamente se vale a pena uma agenda lotada ou se vale a pena, talvez, intervalos onde eu possa fazer outras coisas, refletir. Eu adoro escrever, gosto de escrever. Né? Tem que me sobrar um tempo para ser criativo. Isso só é possível se existir a possibilidade de contemplação. Né? Então, acho que é fundamental essas escolhas que a pandemia está nos oferecendo. Sim, sem dúvida. Rogério, uma coisa que eu queria te perguntar, queria que você elucidasse bem esse termo que você usa para as pessoas que estão nos assistindo, que são de outras áreas e tudo mais, quando você fala da possibilidade de uma reparação. O que exatamente você quer dizer com essa possibilidade de uma pessoa fazer uma reparação? O que é isso na prática? Ótimo. Então, por exemplo, alguém que imagina, ou deseja, ou que pensou, ou que tenha uma ação maldosa, errada, pecaminosa, né? Tudo isso que parte do princípio de que é uma ação, um pensamento ou um desejo que vai contra a expectativa daquilo que é bom. Tá? Isso vem de acordo com as instituições também, mas a pessoa tem uma autocrítica muito grande. Então, por exemplo, se achar que foi uma mãe ruim, uma mãe distante, um pai ausente, ou que desejou o mal para um filho, ou às vezes em pensamento, né, que, puxa vida, eu odeio o meu filho, odeio a minha filha, e como se lida com esse sentimento de ódio? Então, a reparação parte do princípio de que eu posso sentir isso e vou tentar reparar este sentimento, esta ação, fazendo um bem, por exemplo, diminuindo a culpa. Né? É muito comum crianças fazendo isso, às vezes, também, que a criança faz algum tipo de mal e automaticamente ela vai reparar isso, não em palavras. Então, é muito comum a gente ver que, às vezes, a criança é mais agressiva e percebe que a mãe ficou triste, ou o pai, e ela vai dar um jeito de se encostar no pai ou na mãe, às vezes está lá na cozinha, e ela vai dar um jeito de, aos poucos, falar, vai ter, às vezes, uma fala, ou vai expressar isso a partir de um toque, muitas vezes, que é uma tentativa de reparação. Né? Só tem que tomar cuidado se não é sedução, manipulação. Aí também já é outra coisa, né, Rogério? É outra coisa. Mas, em geral, a possibilidade de reparar um mal que eu acredito que fiz, ou imaginei, ela sempre vem por uma ação, como o próprio nome diz, de reparação. Eu vou, a partir daquela ação, diminuir esse sentimento de mal que eu acreditei que eu fiz. Isso que você fala da criança, ela chegar quando ela percebe, né, essa tristeza, ou enfim, né, que o pai e a mãe tá chateado, tá magoado com alguma coisa, ou efetivamente com ela, né, o que eu percebo também é da criança tentar chamar atenção, às vezes ela não chega em silêncio, ela não chega carinhosa, às vezes ela chega tocando terror mesmo, né, barulhenta, querendo chamar atenção. Pessoal, um adendo aqui, quem tiver perguntas, por favor, faz pela caixinha, tá, que às vezes
eu percebo, depois que eu vou assistir as nossas lives, que não aparece todo mundo que entra aqui, é diferente o que fica gravado, e vi perguntas lá que não aparecem para mim aqui. Então, por favor, quem quiser, faça perguntas aqui, que a gente vai ter muito prazer em responder vocês. E, Rogério, aquilo que você estava falando agora, né, que, nossa, é muito difícil, é uma situação muito difícil quando, né, eu dou de cara com isso, né, como pai, como mãe, nossa, eu detesto meu filho, né, e vem a culpa, a dificuldade de falar e tudo mais. E é só através da percepção disso e do tratamento dessa própria culpa, né, de aliviar a culpa, de tranquilizar essa culpa, de se entender como humano, de trabalhar a sua própria humildade diante desse sentimento, é aí que vai ter o benefício para a resolução dessa questão, não é mesmo? Exatamente. Tá? O primeiro, eu preciso me dar conta de que eu sou humano e que eu posso ter afetos e sentimentos que, na minha concepção, são errados, poucos, né, são feios, menos nobres, pecaminosos. Aí depende da concepção que cada um... Eles vão contra o ideal que eu construí ou que a sociedade me disse, que eu tenho que me amar incondicionalmente. Ou seja, eu posso amar, mas eu também tenho que ter a consciência de que eu posso odiar. Então, tem uma coisa que eu acho que é fantástica. Permissão para sentir, não permissão para fazer. Eu posso odiar, mas no momento em que eu coloco esse ódio em atos, ações destrutivas, vou ter uma consequência em relação a isso. É o que nós observamos nas violências, hoje na violência doméstica ou qualquer outro ato, que aquele ódio, de repente, nem sempre foi falado, foi elaborado. Então, quando a pessoa tem essa consciência e tem condição de se dar conta, eu acho que aí sim, sem dúvida alguma, ela pode se sentir mais permissiva em relação a esses afetos, esses sentimentos, diminuindo a culpa. E aí ela tem condição de simbolizar isso, de ressignificar de uma forma muito diferente. Exato. Rogério, eu queria, né, como o nosso tema é essa questão que a gente está falando de escuta, silêncio e palavras, como escutar uma criança, como um adulto, não digo nem necessariamente um pai ou uma mãe, claro que isso ajuda muito os pais, mas como um adulto, né? Como o adulto escuta essa criança nesse sentido que a gente está dando aqui, né? Da escuta, da percepção, de entender como um ser humano, de perceber os desejos, as vontades, os gostos, as birras, né? Então, a pergunta exata é essa: como escutar uma criança? O primeiro passo para escutar, não só a criança em si, mas especialmente ela, é ter desejo, é ter interesse genuíno por essa criança, tá? E aí é perder tempo, entre aspas, para se conectar com essa criança. A criança nem sempre fala, ela verbaliza, né? Ela fala com o corpo, ela fala com a brincadeira, ela forma de uma forma lúdica. A criança fala por sintomas físicos, muitas vezes, que não são verbalizados, não são elaborados. Então, é muito importante que o adulto realmente tenha um interesse genuíno na criança e que enxergue ela não como um adulto em miniatura, mas um sujeitinho, uma criança que tem desejos, fantasias, que tem medos, que tem uma autenticidade fundamental. Então, acho que o primeiro passo, sem dúvida alguma, é ter um interesse genuíno por essa criança e ajudá-la, de alguma forma, a colocar em palavras, em brincadeiras, em desenhos, a forma de expressão. Para que exista isso, a gente tem que romper com essa ideia de perder o tempo. É preciso que haja, então, um interesse fundamental para escutar essa criança. Então, de novo, como ela se coloca com o corpo, com a brincadeira, a fantasia, que é fundamental para ela elaborar os seus medos, as suas angústias, mas tem que ter um adulto disponível para escutar essa criança. O problema é que, para existir esse adulto disponível, alguém também tem que escutar esse adulto, porque esse adulto, muitas vezes, está cheio de angústia e não se sente acolhido de alguma forma. Então, vamos imaginar um adulto totalmente estressado, angustiado, com medo, com contas a pagar, com tudo isso que está acontecendo, né? Como escutar? Como escutar essa criança? Vai escutar com ódio? Então, isso é uma coisa, Rogério, que eu percebo muito,
né, pelo meu mestrado ser em psicologia forense, que, enfim, a gente trabalha com abuso e violência, que são situações muito duras e tensas para você estar trabalhando, né? Minha dissertação foi sobre infanticídio, então o ápice do cúmulo do não ser mãe, né? Digamos assim, né? Para não entrar muito nesse assunto. Mas ali foi um viés que eu vi muito, assim, muito gritante, que a gente sabe, mas ali foi muito gritante. Pessoas que estão fazendo esse padrão de abuso, que são abusadores, que são violentos, tiveram infâncias, normalmente, raramente alguém teve uma infância tranquila, estável e saudável e vai gerar esse tipo de comportamento. Então, esses pais que hoje a gente está falando que tem essa dificuldade de escuta, que não tem esse desejo genuíno realmente de ouvir a criança, mas está, né, a sociedade colocou, tem que casar, tem que ter filho, então entrou na roda viva e a coisa foi girando, né, ele tem que desenvolver essa característica, mas ele não foi ouvido lá atrás, quando ele era criança também. Ele foi acostumado com aquele padrão, e isso eu vejo muito interessante, essa repetição de perfil, que ou repete o perfil familiar, ou de repente tem uma ruptura muito grande, que daí a pessoa vai para o outro extremo, também, que às vezes também não é saudável, né? Só porque eu não fui ouvida, então agora eu passo o dia inteiro olhando para o meu filho, escutando o que ele quer me falar. Não é saudável, não é. Né? Né? Tem que ter essa questão. Então, quando você estava falando, me remeteu muito nessa questão que dessa questão do meu mestrado, que eu aprendi realmente que essas pessoas, até empatia, inclusive, por pessoas que cometiam abuso, porque você vai ver, você vai estudar, você vai fazer uma sessão, você vai conversar com eles foram pessoas que foram abusadas também, né? Então, eu queria fazer esse adendo na tua fala e queria fazer uma pergunta que chegou aqui para nós, que eu anotei aqui. Muito obrigada pela pergunta, Dr. Carlos Kohler, que nos faz a pergunta. A psicanálise centraliza-se na cura da culpa? Não só da culpa, né? Em todos os afetos que, de alguma forma, são quase que inconfessáveis, né? No sentido de que trai a expectativa daquilo que se aprende, né? O ideal de família, o ideal de sociedade, que é pautado pelas instituições. O que a psicanálise propõe é que o sujeito possa assumir a verdade que lhe cabe, né? Ou seja, e de encontro todos esses afetos que de alguma forma foram varridos para baixo do tapete para sustentar um ideal. Eu acho que é a possibilidade de um reencontro com cada pessoa, seja uma criança, um adolescente, adulto, idoso, enfim, para que essa pessoa possa se escutar e descobrir que ela é humana, descobrir que ela é frágil, descobrir que ela pode eventualmente ter sentimentos muito terríveis, né? Mas não digo só a culpa em si, o ódio, a tristeza, também outros afetos, sentimentos que são fundamentais, mas eu acho que a tarefa fundamental de uma análise é do sujeito, da pessoa, se haver consigo próprio. Por exemplo, o que se chama uma cura propriamente dita, alguém que seja extremamente carrasco de si, intolerante, o que seria um tratamento mais eficaz? Que talvez essa pessoa pudesse ser mais tolerante consigo própria. O fato de ela saber que ela possa se permitir ao erro, ao equívoco, ao deslize, sem se culpar tanto. Então, por exemplo, olha aí a culpa, né? Quer dizer, a culpa é um elemento central, muito comum na análise mesmo. E por que a culpa? Vamos lembrar lá do Freud, né? Os nossos desejos, né, a todo momento podem passear, podem ser colocados na nossa fantasia. Alguns a gente realiza, outros para o bem da sociedade, para que haja uma civilização. A gente vai ter que sufocar, a gente vai ter que reprimir, recalcar tudo isso. Freud, inclusive, tem um texto belíssimo, que é o Mal-Estar na Civilização, que ele fala justamente isso. A única possibilidade de existir uma civilização um pouco mais harmônica é que a gente tenha que canalizar esses instintos, esses impulsos agressivos, a nossa sexualidade, o nosso prazer, para o que ele chamou de sublimação, né? Ou seja, a gente vai ter que colocar, de alguma forma, isso sob suspensão, né? Mas a gente pode falar. Então, por isso que eu falei, a análise ela é a possibilidade de uma permissão para o sujeito saber sobre os seus próprios desejos,
sobre os seus afetos. Ódio, culpa, amores, desejos inconfessáveis, proibidos. No momento em que você se dá conta de que você pode sentir isso, a outra grande questão, e a mais difícil, é o que você vai fazer com tudo isso agora? Aonde você vai colocar tudo isso? Então, eu vou sublimar, eu vou criar. Nem todo desejo pode ser realizado, né, para o meu bem, para o bem dos outros, e eu vou ter que tentar dar conta disso. Eu vou ter que suportar o meu tédio, vou ter que suportar o meu ódio, a minha raiva, porque eu queria aquilo e eu não posso. Essa é a única possibilidade de vida em sociedade. Saber que a diferença do outro vai me frustrar, vai me impedir de eu realizar o meu prazer. Então, desde o início da vida é embate. O bebezinho lá, quando começa a mamar, ele vai ter que lidar com a espera, vai ter que lidar com um terceiro na relação e vai ter que aprender a esperar. E ele tem que odiar isso. Ele não vai gostar. É o princípio do desprazer, que o Freud chamava, né? Ele vai ter que lidar com a realidade. E a realidade frustra. Vai ter que lidar com a birra, com o ódio, inclusive com a culpa, né? Como um colega pergunta, né? E aprender, né, para ter uma qualidade de vida diante de todas essas frustrações, a resiliência, né, que é um termo que a gente vê que existe uma dificuldade muito grande hoje das pessoas terem essa resiliência, né, esse desejo realmente, né, de eu quero e eu quero, né, adultos como crianças birrentas, inclusive, né, Sim, eu quero porque eu quero, porque eu quero, e um sofrimento absurdo diante de uma impossibilidade, diante de um não, diante, né, de uma frustração, né, não ter esse pensamento, não conseguir pensar, e inclusive fechar, né, você fecha uma porta, aquela questão, a pessoa não vê que tem janelas abertas, ou fechou uma janela, não vê que tem outras portas, né, simplesmente fica na frustração, fica, né, no ostracismo, na reclamação, como se isso fosse levar a pessoa para algum lugar diferente de onde ela está, né? Ao contrário, normalmente essa frustração, esse sentimento joga a pessoa para baixo e até ela retomar a vida, retomar uma situação, olhar e ver, né? Não, eu tenho saída, né? Mas fica na reclamação. Eu acho que isso é uma coisa muito da nossa sociedade aqui também, né? Essa reclamação constante. Você vê uma situação, é mais fácil para a grande maioria das pessoas, infelizmente, ter um parâmetro, olhar para aquilo e reclamar sobre aquela situação, do que ver o ponto positivo e inclusive uma saída, né? Que, óbvio, nem tudo pode ter os dois lados, mas não é tudo efetivamente, isso realmente é positivo. Coisas acontecem que não são boas. Ok, tudo bem. Né? E o que eu faço com isso, né? Como que eu vivo e como que eu fico apesar de, né? Existem essas frustrações e a gente tem que aprender a lidar com elas para viver bem, para ter qualidade de vida, né, Rogério? É a falta, é a condição de falta, né? É o limite, é a paulada, é a porrada da vida, é o fato de que eu não posso tudo. Então, isso vai contra os meus desejos, eu não posso realizar tudo. E essa condição está dada desde o início da vida, desde o momento que a gente se separa, né? O primeiro grande desamparo e a separação da mãe, e aí vai ter que lidar com outras coisas. Então, tem dois lados que eu acho muito importante nisso. Talvez o excesso de privações seja danoso do ponto de vista psíquico, assim, e tenha muitas complicações. Mas também a lidar com certas privações, com limites, é fundamental para que a gente possa desenvolver aí a resiliência, a capacidade de suportar a vida. Suportar a vida, né? Ou seja, eu não posso tudo, e eu posso odiar. Eu não preciso gostar de acordar cedo, eu não preciso gostar de ir para a escola, agora não dá mesmo, mas eu não preciso gostar de coisas que vão ser chatas. A vida é chata. Então, é importantíssimo, acho que sai dessa posição de uma criança, até do ponto de vista psíquico, uma criança pede, o adulto oferece coisas para o mundo. A criança é uma eterna pedinte, ela pede, 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 pede. Ela talvez entre numa outra etapa, no momento que ela consiga desenvolver autonomia, suportar os limites que a vida oferece, e aí já ela consegue oferecer coisas para o mundo, coisas criativas para o mundo. Sai dessa posição de um eterno pedinte, para que o mundo gire ao meu redor, uma coisa narcísica, né? Ou seja, todo mundo olha para mim e vai ter que realizar os meus desejos.
E sabe, Rogério, uma coisa que agora que eu lembrei, você falando nessa tua fala agora, eu lembrei também de como as pessoas colocam coisas na cabeça e criam realidades que não são realidades. Quando eu lembrei disso de uma paciente minha que a gente está trabalhando com essa questão, ela me veio com o seguinte discurso, que ela sempre trabalhou à tarde e que agora ela teve uma alteração e está tendo que trabalhar de manhã, está tendo que se deslocar de manhã. E ela desenvolveu, né, toda essa linha de raciocínio com essa impossibilidade de acordar cedo, né, e usou a seguinte frase: será que algum dia eu vou me acostumar a acordar cedo? Eu pedi só para ela perceber, né? Ela criou essa realidade. Eu não acordo cedo, eu não consigo acordar cedo, não existe. Ela criou isso para ela. E eu só pedi para ela, falei, olha, então vamos fazer o seguinte, amanhã de manhã, quando você acordar, eu quero que você perceba como você acorda, porque você acorda cedo, existe essa questão que as pessoas têm que dormir 8, 10 horas, e tem pessoas que não, tem pessoas que dormem mais, tem pessoas que dormem menos, e você, inclusive, como você dorme muito cedo, precisa acordar às 5 horas da manhã, em tese, as ditas horas que normalmente as pessoas precisam dormir, você tem dormido, né? Então, perceba como que você acorda, se realmente você acorda muito abatida, muito cansada, querendo muito ficar na cama. Enfim, Rogério, só essa percepção, ela falou, ela me mandou mensagem no dia seguinte, doutora, eu não tenho problema para acordar cedo. Entende? As pessoas criam dificuldades, criam problemas, né? Eu achei muito legal, achei muito fantástico isso que aconteceu, né? Só pedir isso para ela, só perceba como que você acorda e você me fala. Né? Diante dessa frase que ela me disse, será que algum dia eu vou me acostumar com isso? Eu achei tão pesado, né? Achei tão sofrido, o resto da vida sofrendo para acordar cedo, né? E então tem essa questão também, né, Rogério, das pessoas criarem realidades, criarem dificuldades, colocarem coisas na cabeça e viverem a partir daquele paradigma que nada mais é do que uma construção, né? Eu acho que a gente consegue suportar coisas que a gente nem imagina. E só vivendo essas realidades para se dar conta disso. Então é muito fácil criar uma realidade, né, fictícia, um mundo de fantasia, muitas vezes, para não ter que enfrentar essa realidade. Eu acho que a capacidade de suportabilidade das pessoas pode ser muito grande, né? A gente tem essa capacidade de se reinventar e basta realmente isso, uma percepção. Puxa, não foi tão difícil assim, ou se foi, eu posso acordar chateado, mal-humorado, né? Talvez nem todo mundo vai acordar cantando e feliz, assobiando. Eu posso acordar chateado, mal-humorado, não querendo levantar da cama. Mas você perceba, né? Mas você perceba se isso é só uma construção que você colocou na tua cabeça ou se é uma realidade, né? Exatamente. Que a partir do momento que você se percebe, você acorda super bem ou não. Eu aceito, eu não acordo bem de manhã. Me faz falta, eu prefiro dormir, né? Autopercepção real, né? A autopercepção real do que está acontecendo consigo, né, Rogério? Sem dúvida. Ó, nós temos aqui mais 7 minutos. Eu quero te perguntar... Já. Viu? Vai que vai, né? Maravilha. Então, eu queria perguntar para você, quero saber a tua opinião, Rogério, quais são os efeitos que a pandemia trouxe para as famílias, né? Pensando num núcleo mesmo, casa, pai, mãe, as crianças, ou enfim, o casal, enfim, né? Independente de gênero, de qualquer coisa, mas esse núcleo familiar, às vezes são os filhos com os pais, né? Família dentro de uma casa, independente. Qual que é a tua percepção, né? Quais foram os efeitos que a pandemia trouxe para as famílias, assim, que te chamam mais atenção? O primeiro ponto que a gente tem que destacar é a realidade social destas famílias, né? Então, muitas vezes existem famílias extremamente pobres, vulneráveis, sem qualquer tipo de recurso, com um único cômodo e com 10 pessoas dentro de um local extremamente apertado, tendo que dividir espaços onde não tem espaço. O espaço físico, ele faz com que haja um incremento, às vezes, da violência, um incremento, às vezes, dessa falta de espaço psíquico, inclusive, de não ser respeitado a sua própria individualidade. Então, acho que, de algum momento, assim, nessa configuração familiar, ela piora o fato de que as pessoas vão ter que se aguentar, vão ter que se suportar, o que faz com que algumas famílias, às vezes, vão descambar nesses ódios que não são falados e são atuados. Ou seja,
descamba na violência, descamba aí numa atitude de maior agressividade. Então, isso a gente percebe, a gente sabe disso, né? As estatísticas de violência doméstica aí têm aumentado, né? Então, as abordagens da polícia, da Lei da Maria da Penha e tudo mais, isso é uma realidade que a gente está vivendo. Por outro lado, também, em outras famílias, acho que a concorrência do espaço, de como as crianças vão, a família vai tendo que se reinventar para criar esses espaços. Os pais dentro de casa tendo que trabalhar, tendo que ter habilidade para compartilhar a vida doméstica, de trabalho, tudo ao mesmo tempo vai exigir uma capacidade, uma habilidade de organização desse tempo. E isso é fundamental para os pais e para os filhos. E aqui eu chamo a atenção o seguinte, não dá para os pais ficarem disponíveis o tempo todo para a criança. Tem uma coisa que é fundamental, né, que é a capacidade que a gente tem de ficar só. Não confundam isso com solidão. Essa era uma fala do Winnicott. O Winnicott foi um importante pediatra e psicanalista do século passado, trabalhou com crianças na guerra, e ele dizia que um pouco de saúde mental tem uma grande relação com a capacidade de ficar só, que é a solitude, que se chama, né? A solitude, solitude, né? Que é você curtir a própria companhia, ou muitas vezes aguentar, ter que se suportar. Isso é fundamental que os pais ajudem as crianças a ficar sozinhas um pouco. Alguns exemplos que me arrepiam. A mãe está fazendo suas necessidades no banheiro e ela abre a porta para a criança entrar porque ela insiste e fica pedindo o tempo todo. Quer dizer, a mãe não respeita o seu próprio tempo, não coloca um limite às suas necessidades. Isso é válido para o trabalho também. Tá lá, a mãe ou o pai trabalhando, agora eu não posso te atender. Então, acho que é fundamental que a criança possa suportar esta ausência, que não é uma ausência de solidão. Quando eu terminar, eu vou cuidar de você. Então, acho que essa capacidade de educar as crianças para a espera. E até porque, né, Rogério, se você fica muito disponível, cria uma dependência, né, muito grande e uma dificuldade muito grande dessa criança que vai ser adolescente, que vai ser adulto, de ouvir um não. Né? Você dando tanta atenção 24 horas por dia, satisfazendo todos os desejos dessa criança, você está criando um adulto frustrado, dificilmente, né? Dificilmente a gente vai ter uma realidade diferente disso. A gente tem aqui mais 3 minutos, Rogério, eu queria só fazer uma última consideração nisso que você falou, né, da questão do espaço físico, de pequenas casas, que as pessoas estão... enfim, né, tudo que está acontecendo. Eu estou vendo, até porque eu estou fazendo um trabalho voluntário de uma, enfim, que foi criado em Curitiba, e eu estou vendo realidades de pessoas que estão em lugares pequenos, enfim, passando por isso com tranquilidade, com irmandade, com respeito, e pessoas que estão em belíssimos apartamentos, né, com espaço, com tranquilidade, surtadas, desgostosas, desesperadas, né? Então, eu estou vendo essas realidades também. E queria te pedir, né? Eu queria pedir para você fazer suas últimas considerações aí, mais ou menos em 1 minutinho, porque nós temos 2. 1 minuto. Eu vou tentar. Tem coisa para falar, né? Nossa! Mas eu queria agradecer, né? Para mim é uma honra por ser autor da Juruá. Prazer te conhecer virtualmente. Muito prazer. Quando eu for a Curitiba, quem sabe a gente se conhece pessoalmente, né? E conhecer a Juruá. Com certeza. Então, as últimas considerações é que a escuta é essa condição fundamental que a gente precisa ter, volto a dizer, coragem, humildade para se reconhecer. Né? Acho que a gente vive um momento muito crítico, difícil, mas de possibilidade de reinvenção. Não digo só do nosso local aqui, na sociedade brasileira, mas de reinvenção do mundo, né? Do planeta, onde uma coisa que é fundamental, acho que essa escuta nos ajuda a ter uma percepção de que a gente não está totalmente separado um dos outros. Que há um exercício fundamental de solidariedade. Para escutar bem o outro, Carol, é fundamental que a gente aprenda a se escutar. Porque escutar o outro
mobiliza em nós coisas que muitas vezes a gente tem uma atitude, uma reação, muitas vezes violenta, porque a escuta do outro pressupõe que a gente tem a humildade de se escutar. Então, as nossas considerações são essas, é que a gente tem esse exercício de humildade e coragem o suficiente para poder escutar coisas que muitas vezes não são tão bonitas, né? Não são tão virtuosas assim. Como a gente gostaria que fosse, né? Acho que a vida real é esse embate, e desse embate algo criativo pode surgir. Perfeito. Eu quero agradecer a todos que estão falando, que gostaram muito da live. Como eu já falei anteriormente, quando eu fui assistir o gravado, não aparece tudo aqui, por isso que eu tenho pedido sempre para as pessoas fazerem as perguntas na interrogaçãozinha ali. Agradeço a todos que estão, né, fazendo elogios. Se por acaso alguém não está aparecendo, né, de qualquer forma, de coração, obrigada por vocês estarem aqui, obrigada por vocês estarem aqui com a gente. A nossa intenção verdadeira é de fazer um trabalho que seja significativo para esse momento de pandemia, e que as pessoas estão se deparando com coisas novas e diferentes e novas realidades. Então, esse é o nosso... Prima. Oi, isso que eu ia dizer, a Fernanda. Fernanda. Oi, Fernanda, um abraço. Né, eu tô vendo aqui o Ivan fez Instagram para vir assistir nossa live, né, Ivan? O Ivan? O Ivan lá da Juruá, Ivan Winters aqui, que não sei se você tá vendo aí. Ele não tinha Instagram, e até ele falou que precisava da minha ajuda para montar, não precisou da minha ajuda para fazer teu Instagram. Que bom que você está aqui, Ivan, que bom que você viu, tem bastante gente da Juruá aqui, bastante pessoas, né, tem pacientes, tem parentes, um beijo para todo mundo, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigado. Pessoas que a gente não conhece também, obviamente, né, então a gente espera realmente ter tido uma conversa que seja útil para vocês. E na semana que vem a gente vai pontuar bastante essa questão da criança em casa, tá? A live da semana que vem é como lidar com as crianças em tempos de pandemia. O dia a dia em casa e a terapia online, tá? Das crianças que estão fazendo terapia online. Eu vou estar com a doutora Camila, ela é psicóloga, ela é mestre e doutora em psicologia da saúde, processos psicossociais e desenvolvimento psicológico, autora da Juruá. E também já estou costurando com ela também, como a gente costurou, Rogério, também estou adorando falar com ela, a gente já está tendo até transmissão do pensamento, sabe? Eu fui falar uma coisa com ela, ela já estava me respondendo, falei, nossa senhora, que maravilha, isso aconteceu hoje, inclusive. Nós somos suspeitos, né? Nós somos muito suspeitos. Mas, Rogério, de coração, muito obrigada pela tua participação. Obrigado, né? obrigado. As pessoas realmente estão comentando, gostaram bastante. E obrigado pelo teu tempo. O Ivan aqui também está falando que foi um prazer te conhecer. Que vocês só se falavam por e-mail. Né? É um prazer. Então, vamos continuar aí trabalhando, né, Rogério? E dando o que a gente pode aí para melhorar esse momento. Tá bom, querido? Muito obrigado. Foi um prazer, obrigada a você. Honra. Muito obrigado. Um beijo grande. Abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.